e aprendermos dele. Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, não sei como é que está aí na tua Bíblia o título desse livro, capítulo 1, versículo 6. Bases para uma família abençoada e feliz, é o tema da mensagem de hoje. E o texto diz assim: não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não aguardei. Não olheis para o eu estar morena, é porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não aguardei. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra santa, inerrante e infalível, palavra viva, palavra eficaz, mais cortante que uma espada de 2 lâminas, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é poderosa, apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Senhor, nós nos colocamos absolutamente abertos diante da Tua palavra. Fala, Senhor, ao coração dos Teus filhos, que a boa semente do Evangelho, que a boa semente da palavra viva do Senhor caia em terra fértil e que possa germinar, que possa brotar, frutificar para a honra e glória do Senhor. Derruba as escamas, Senhor, dos nossos olhos, tira o prepúcio do nosso coração, quebra, ó Deus, corações duros e de pedra. Que tudo que fizermos nessa noite seja debaixo da direção do Teu Espírito Santo e para a honra e glória exclusivas do Teu santo nome. Oramos no incomparável nome de Jesus, amém. Bases para uma família abençoada e feliz. Esse texto foi escrito por Salomão, o título dele já deixa claro, Cântico dos Cânticos de Salomão, Cantares de Salomão, e nós sabemos que Salomão escreveu pelo menos 3 livros, este que nós estamos mencionando aqui, Provérbios e Eclesiastes, mas também escreveu Salmos, pelo menos 2 eu posso mencionar aqui, Salmo 72 e Salmo 127 foram escritos também por Salomão, mas o texto de 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, fala que vai além, fala que ele escreveu pelo menos 3.000 provérbios e mais de 1.005 cânticos, imagine, mais de 1.000 cânticos, era um poeta, um escritor de primeira linha, primeira grandeza. E esse aqui é chamado Cântico dos Cânticos. Tem uma lenda que fala sobre o canto do cisne, uma lenda urbana fala sobre o canto do cisne, que diz que o cisne, quando ele está caminhando para o fim da sua vida e percebe aquilo, ele ecoa o canto, o mais belo canto de toda a sua vida, e fica conhecido como o canto do cisne. É como se esse aqui fosse o canto do cisne de Salomão, o cântico dos cânticos, o mais primoroso, que inclusive o nosso Deus encontrou como digno de entrar aqui no conteúdo da Escritura Sagrada, nos 66 livros do cânon sagrado. É um livro curto, mas é um livro que a gente pode dizer, sem dúvidas, complexo. Então muita gente fica em dúvida, como é que eu leio e como é que eu interpreto Cântico dos Cânticos? Só para resumir para vocês, depois a mensagem fica gravada, você pode revisitar essa mensagem, pode fazer anotação, vai te ajudar. Eu estou aqui simplificando para você e resumindo horas e horas de estudo para poder te poupar. 2 principais métodos de interpretação de Cântico dos Cânticos. A primeira da Escola de Alexandria, que recomenda que seja feita a leitura alegórica, como se você realmente fosse ler algo figurado, tá certo? É a primeira recomendação. Ele identifica que é como se fosse a relação entre Cristo e a igreja. É isso que esse texto quer mostrar. Ele quer mostrar a relação entre Cristo e a igreja. É meio que forçar um pouco a barra. A outra grande escola de interpretação, e a essa que nós nos afiliamos, é a escola de Antioquia, que recomenda que a leitura desse texto é literal. É poesia, poema, mas é algo que tem que ser lido de forma literal, como ele realmente é. É o amor de um homem expresso para com uma mulher. É claro que você pode fazer aqui e acolá uma comparação entre o amor de Cristo pela igreja, mas o sentido principal dele
desse texto, tudo indica que realmente é para uma leitura e interpretação literal. Por quê? Porque ele narra a relação de proximidade e afetividade, paixão entre um homem e uma mulher. Nós sabemos, porque a própria Bíblia fala, que Salomão teve muitas mulheres, pelo menos 1000 mulheres. A Bíblia fala, literalmente, em 700 princesas e 300 concubinas. No meio dessas cerca de 1000 mulheres, que não era simplesmente por uma conotação sexual, mas era mais por uma questão de poder. Um homem com muitas mulheres era um homem que tinha muito poder. No meio dessas mais de 1000 mulheres, tinha uma chamada Sulamita, que é mencionado aí no capítulo 6, no versículo 13. Então, alguns sugerem que a mulher descrita aqui é a mulher que está descrita no capítulo 6, versículo 13, a mulher chamada Sulamita. Tem versão bíblica que fala em Sunamita. Muito bem, isso aqui é só para uma introdução, facilitar a compreensão. Nós temos, irmãos, com base no texto que lemos, pelo menos 3 lições para a construção de um casamento, família e um relacionamento feliz. São eles. Primeiro, conheça a essência da outra pessoa e não apenas o seu exterior. O que ela diz? Não olheis para o eu estar morena. Quando o único atrativo que eu ofereço é a casca, é o meu verniz, é o meu exterior, quando essas características se perderem, aquilo que capturou o olhar, a atenção da outra pessoa, também vai evaporar, também vai desaparecer. Ela faz um apelo. Não olheis para o eu estar morena. Não olha só para a minha casca. Não olha só para o verniz, para a minha exterioridade. Olha para mim. Por trás desta beleza, desta pele que te seduziu, deste corpo que te atraiu, que te encantou, tem uma essência, tem uma alma, tem um coração, tem uma mulher. Essência é o que a pessoa é, e não a forma necessariamente em que ela está. A forma faz parte também do ser, do todo, mas não se resume ao que a pessoa realmente é. A base do relacionamento não pode ser, por exemplo, apenas estética, mas precisa ser a completude, o todo, a pessoa como um todo. E quem nos dá essa dica não é um qualquer, não era um homem que estava amarrado, que estava exilado, não foi um homem que não teve contato com mulheres. Eu fiz questão de mencionar, a Bíblia fala que ele teve pelo menos 1000, de todo jeito, de toda cor, loira, morena, ruiva, branca, preta, de todo jeito, alta, baixa. E esse homem, ele nos chama a atenção para isso depois, em Provérbios. Quando você vê os 3 livros, Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes, esse aqui é como se ele tivesse escrito no vigor da juventude, na ebulição dos hormônios, naquele frisson, aquele vulcão, aquele furacão. Ele escreve, tem muito hormônio. Provérbios é como se fosse mais na fase da maturidade, os provérbios de Salomão. Eclesiastes, começando a descer a ladeira. E quando ele escreve Eclesiastes, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar o que é a vaidade da vida. Ele vai falar que muita coisa é como correr atrás do vento. Ele vai descobrir que muita coisa pela qual as pessoas matam e morrem, nada mais é do que a simples ilusão. A base do relacionamento não pode ser apenas estética. Salomão chama a nossa atenção para isso. Do alto da sua sabedoria, ele afirmou, por exemplo, fechando Provérbios 31. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Não teve uma mulher, não teve 2, ele teve mais do que um harém, centenas, a Bíblia fala em 1000, e ele disse, enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Precisamos ouvir a experiência de quem viveu mais do que nós, e de alguém que pagou para ver, e que entendeu o que era realmente o mais importante. Salomão teve aquilo que os mortais se matam e morrem para poder adquirir: fama, riqueza,
status, poder. Mas ele revelou no fim da jornada. Eu descobri que tudo isso foi como correr atrás do vento. Precisamos aprender a lição. Não devemos ser aqueles que pagam para ver quebrando a cara. É sábio, é prudente ouvir aqueles que juntaram mais experiência do que nós, que estão sequelados, que já percorreram várias milhas, milhares de quilômetros, e eles têm muito, com certeza, a nos ensinar. Ele revelou: descobri que tudo isso é como correr atrás do vento. Quando a pessoa é muito jovem, a tendência é ser impetuosa. Se ela é jovem e ela é contida, às vezes acontece de dar um revestré na cabeça, uma reviravolta, e ela depois fica sem pudor. Aí diz assim: virou um velho sem vergonha. Como é que pode? Não pode. Por que isso acontece? Exatamente por não olhar e ouvir a sabedoria bíblica. Não ouvir o que Salomão está querendo, por exemplo, nos ensinar. Não é e não deveria ser, mas infelizmente por uma sociedade doente que fazemos parte, um homem colecionador de relacionamentos, que teve muitas mulheres, por exemplo, ele pode empunhar aquilo como se fosse um troféu, mas à luz da Bíblia é um homem insensato, é um homem sequelado, é um homem sem a sabedoria que vem do alto. A literatura russa é muito boa, muito importante. Tem um escritor chamado Leão Tolstói, e ele diz o seguinte, vai projetar a frase para vocês: aquele que conheceu apenas a sua mulher e a amou, sabe mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000. Não é porque você passou por várias bocas, não é porque você aventurou-se com várias mulheres, que você se tornou experiente. Do alto da sabedoria desse discípulo de Dostoiévski, ele diz: aquele que conheceu apenas a sua mulher e a amou, conhece mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000. Se atraímos alguém apenas pela beleza exterior, estamos nos nivelando a um objeto, seja homem ou seja mulher. Cuidado, não faça isso, porque quem se nivela a um objeto, inclusive pode ser descartado, quando alguém encontrar um objeto melhor. Quantas pessoas que são colecionadoras, por exemplo, de relações matrimoniais, às vezes simplesmente pelo tédio. Eu conheci pessoas indo para 5º casamento. Por quê? Porque bateu o tédio, aquela tristeza, quero aventurar. Uma alma sedenta, que é suprida de maneira antibíblica, inadequada, que com certeza vai fazer mais mal do que bem. Precisamos de um amor que vá além da atração física, da atração estética. Precisamos de um amor ultra circunstancial, de um amor ultra circunstancial, independente das circunstâncias. Você ouve falar na gíria, no ditado popular: comeu a carne, roa também o osso. Muitos não querem roer o osso, muitos não querem ter essa jornada, honrar, acompanhar, abençoar, caminhar de mãos dadas com a pessoa que você escolheu para ser a pessoa com quem você dividiria a vida. Estamos aqui olhando para a Escritura, com certeza conosco será diferente. Precisamos desse amor ultra circunstancial. Saber, por exemplo, os homens precisam saber que a mulher não é simplesmente 4 ou 5 ou 6 arrobas de carne. Não é. Ali, por trás daquela beleza escultural, tem uma alma, tem um coração, tem uma princesa, tem uma filha de Deus, que o próprio Pai Celestial vai pedir contas. Eu sei que Deus vai me pedir contas, pelo cuidado que eu tenho que ter com a minha esposa. Eu sei que eu vou chegar diante de Deus no céu e vai dizer assim: o que foi que você fez com a minha filha, que eu dei para você cuidar, que eu dei para você casar, que eu dei para você amar. Nós precisamos olhar dessa maneira, olhar com um olhar de santidade, de amor, igual a Bíblia diz, protegê-la como uma parte mais frágil, protegê-la porque o Senhor nos deu para cuidar e amá-la assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Alguém que nós vamos cuidar, não simplesmente usufruir, aproveitar aquele corpo como se fosse um parque de diversões. É mais do que isso. Nós banalizamos a sacralidade daquilo que Deus criou.
Então, quantas analogias bíblicas, inclusive aqui em Cântico dos Cânticos, lindíssimas, que vai mostrar que realmente o Senhor projeta o casal para eles desfrutarem toda a beleza e todas as delícias de uma conjugalidade, mas por causa do pecado, muitos se afastaram desse projeto santo de Deus, muitos quebram princípios, muitos queimam etapas e processos, e quanta gente, meus irmãos, que nós temos sequeladas por aí, pelo olho nu, com o olho humano, a gente não consegue perceber, nem a melhor lente, da melhor ótica, nos consegue ter uma visão penetrante, que vai além do corpo, que entre na alma das pessoas, mas muita gente está sequelada. Às vezes basta você sentar para conversar um pouco, com 5 minutos de conversa, você vê e presencia, testemunha uma alma gritando de angústia e de dor, exatamente porque foi machucado pela quebra de processos. Muita gente que não sabe sequer namorar. Nós temos um grande compromisso de cuidar da nova geração, para que poupemos muitos deles de coisas que muitos de nós não foram poupados, que tivemos a nossa infância, adolescência, começo de juventude violados, e algumas violações que o tempo e ação humana nenhum é capaz de restaurar. Devemos preservá-los, devemos protegê-los. O servo de Deus falou no passado, o coração de uma mulher tem que estar tão escondido em Deus, que o homem, para encontrá-lo, precisa buscar a Deus primeiro. Então não é uma coisa que você pega na arapuca, não pega no laço, no alçapão, não pega na rede social, é algo que vai ser construído na presença do Eterno, na presença de Deus, saber o tempo de todas as coisas, porque é isso que Salomão diz, há um tempo para todas as coisas, não pode se retardar, mas também não precisa tornar prematuro, não precisa querer antecipar, forçar a barra. A primeira mensagem que eu preguei aqui foi em 2013, poucos devem se lembrar, alguns devem se lembrar com certeza, e ali eu já tinha feito uma citação, a menção de uma mensagem do pastor Paul Washer, que eu tinha ouvido e me marcou muito, que foi sobre namoro, e naquele congresso um dos temas que eu falei foi sobre namoro. Eu gostei da mensagem dele, está disponível no YouTube até hoje, uma mensagem antiquíssima, mas muito útil e atual. E ele dizia assim, sempre chegava um rapaz e perguntava, quando é que eu devo namorar? E ele disse, você deve namorar quando você estiver pronto para se casar. E quando é que eu sei que eu estou pronto para me casar? Ele dizia, quando você tiver condições de dar pelo menos 3 suprimentos para a sua esposa. Suprimento material, bancar, o de comer, a casa. Quando você tiver condições de dar suprimento físico, você vai protegê-la. E quando você estiver pronto para dar-lhe suprimento espiritual, você vai pastorear o coração da tua esposa. Você vai cuidar do seu lar. Pastor, mas eu estou namorando com um não crente, com uma não crente. Então você está bagunçando todos os processos. Você está pagando para ver. A Bíblia é muito clara nos seus propósitos, nas suas intenções. E outro texto de Salomão está aqui em Cântico dos Cânticos 8:4. E ele faz um apelo. Ele diz assim: não despertes o amor antes do tempo. Conjuro-te que não despertes o amor até que ele o queira. Está verde, para de sacudir. Na hora certa vai amadurecer. Às vezes o rapaz se aproxima de uma menina muito nova, ou do menino muito novo, deixa essa menina crescer em paz, pelo amor de Deus. Deixa a menina viver essa etapa, esse processo da vida. Ô pastor, mas eu tenho uma história tão bonita, eu estou falando da regra, não estou falando das exceções. Não despertes o amor antes do tempo, é o que diz Cântico dos Cânticos 8:4. A segunda base que nós temos aqui para uma família abençoada e feliz é que você deve levar em conta a vida da outra pessoa. O texto diz: é porque o sol me queimou. É porque o sol me queimou. Eu tenho que olhar a vida, o que está por trás da pele morena bonita, por trás do cabelo ruivo lindo, cabelo loiro sedoso. Ali por trás daquela casca tem uma alma, tem um coração, tem um sentimento, tem uma vida. Eu preciso olhar para ele com amor, com respeito,
com ternura, é porque o sol me queimou. Não me olhe por eu estar morena, é porque o sol me queimou. Há uma história que você precisa conhecer, e você precisa parar para ouvir. Quanto rapaz que às vezes casa com uma moça e depois descobre, a moça tem um problema e tem outro problema, meu Deus, eu não imaginei que essa pessoa tinha problema. Bem-vindo à vida real, bem-vindo à vida real. Quando eu casei com a minha esposa, você sabe que Milka engordou depois de casada comigo, eu engordei 22 quilos, Milka engordou 12. Aí Milka dizia, não, meu povo é todo magro, meu povo é todo magro. Ô Milka, eu estou sendo inconfidente aqui, desculpa, é ruim ser mulher de pastor, eu quis escancar a vida para todo mundo. Aí chegou em Belém, fizemos plano de saúde, fez alguns exames, descobriu que tinha hipotiroidismo. Aí toma o comprimidinho todo dia e regula o corpo todo. Virou uma boneca de porcelana, já era linda, ficou ainda mais. Irmãos, quanta gente que às vezes a gente vai conversar e fica frustrado, porque às vezes, principalmente homem, tem a tendência de ser mais insensível. Quantas mulheres que foram abandonadas por maridos no dia que adoeceu? Isso é a vida real, porque se olhou simplesmente para um corpo, como se ali fosse apenas arrobas que dariam prazer e desfrute. Descobriu que ali havia uma filha de Deus, um coração e uma alma para ser cuidada. Não olhe para eu estar morena, é porque o sol me queimou. Leve em conta a vida da outra pessoa, o presente, o passado dessa pessoa. Como é que é o teu passado? É uma caixa trancada a 7 chaves ou você tem problema que a gente abra? Existe ferida aberta que ainda sangra? Existe sequela? Existe dor? Eu tenho como te ajudar com toda reverência e respeito. Você permite que eu acesse? Eu posso te ajudar? Você quer que eu te ajude? Ou para você é importante que fique intocado? Que leve em conta o presente, mas também o passado e o futuro. Qual é a tua história, os teus dilemas? Você tem medos? Você tem aspirações? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Você saberia dizer um dos sonhos da tua esposa, do teu marido? Você saberia falar uma das aspirações? Você saberia quais são áreas intocáveis, o calcanhar de Aquiles, aquele ponto que é um ponto nervoso? Por favor, não toque. Esse ponto e essa área doem, não toca, eu te peço, eu te imploro, não olheis para mim por eu estar morena, é porque o sol me queimou. Aí eu imagino Sulamita falando para Salomão, você está vendo essa pele morena? Está achando bonita? Está salivando por essa pele morena? Eu só quero te dizer que essa pele morena não é de pegar sol na cachoeira de Itapecuru, não, e nem por poder estar em, como é que chama? Poço Azul. Não é da praia lá de Jericoacoara, nem do Beach Park, não. É sol do sofrimento, de ter sido exposta a algo que era superior às minhas forças e capacidades. Ei, Salomão, por trás dessa pele queimada, que não é bronze, não. Aqui é uma pele que foi queimada mesmo, e que foi queimada por causa da dor. Essa pele morena não foi praia, mas foi por uma situação de disfunção familiar, um lar de ponta cabeça, um lar desajustado, que tinha tudo para me destruir, mas a graça do Senhor me alcançou. Estou aqui como uma sobrevivente. Cortei teu barato, ou você ainda tem pique para ouvir a minha história? Se tiver, senta, que lá vem a história, eu vou te contar. Quer saber um pouquinho da minha história? Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim. Olha, isso não é um silogismo, isso não é uma conta matemática. Os filhos da minha mãe, quem são os filhos da minha mãe? Os meus irmãos. Laços quebrados, rupturas dolorosas, que nem consigo mais chamar de irmão. Os filhos da minha mãe. Quem são os filhos da minha mãe? Meus irmãos, nem consegue os chamar de irmãos. Rupturas e quebras, dores familiares. Quando as maiores feridas são causadas nos ambientes que deveriam ser os ambientes de maior proteção, isso é um desastre. A nossa casa, o nosso lar, tinha que ser o refúgio das nossas almas, das nossas vidas. Eu gosto de citar, a nossa casa tinha que ser um laboratório do amor. A nossa casa tinha que ser o lugar da nossa maior cura e recomposição. E muitas vezes são os lugares onde as piores sequelas são geradas no corpo e na alma das pessoas.
Quando você vai ver os dados estatísticos, é muito doloroso, é de rasgar o coração descobrir que a maior parte dos casos de violência contra criança, inclusive violência sexual, é cometida dentro de casa, às vezes por parentes sanguíneos, consanguíneos, dentro do lar, quando as maiores feridas são geradas dentro de casa. E a Bíblia está recheada de exemplos. O primeiro homicídio, por exemplo, registrado na Bíblia: Caim matou Abel. Um drama familiar entre os filhos de Davi: Aminon, Tamar e Absalão. Um homem valente, que enfrentava gigantes, exércitos, um guerreiro imbatível. Não foi homem para cuidar do próprio lar. Enfrentava os adversários mais terríveis, o próprio demônio, se fosse necessário. Mas Davi não foi homem para olhar nos olhos de um próprio filho, de cuidar dele, de adverti-lo, de repreendê-lo. Houve ali uma situação terrível, um escândalo que chocou aquela nação inteira. Incesto com violação sexual dentro da própria família, um irmão contra a própria irmã, Aminon contra Tamar. O reino inteiro, os súditos, todo mundo esperava uma manifestação daquele pai, aquele gigante poderoso, político, diplomático, religioso. Não fez nada. Um filho toma as dores da irmã, vai à caça do irmão que violou a própria irmã e mata. Ele cobra o sangue daquela irmã, derramando o sangue do próprio irmão. A Bíblia fala também sobre Esaú e sobre Jacó, história de irmãos, ambição e trapaça, disfuncionalidades familiares, Raquel, Lia e Labão. Já preguei sobre isso aqui. Quem olha o texto desprevenido ou rapidamente diz: que história bonita, que história bonita. Jacó trabalhou pela sua amada 7 anos, e aquilo lhe pareceram poucos dias. Quando ele vai receber a mão da sua amada, diz: não, nós temos uma tradição, essa aqui tem que casar primeiro, trabalhe mais 7 anos. Um pai que olhou para a filha como objeto de negociação, dores no coração daquelas filhas. A Bíblia diz que Lia, irmã de Raquel, filha de Labão, tinha os olhos baços. Poderia ser um tipo de estrabismo, mas poderia ser um olhar de tristeza. Imagina um olhar de profunda tristeza, aquilo que era refletido por causa da amargura e das dores do coração. E ela diz: Salomão sentou, quer ouvir a história? Pois é, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas das vinhas. Essa casa não tinha pai. Esse trabalho é um trabalho predominantemente masculino, feito pelo homem. Mas a menina, a boneca da família, a princesa, é que tem que guardar as vinhas, talvez deixando um monte de marmanjo parado e a menina tendo que se desgastar. Disfuncionalidade. Aonde estão os homens dessas famílias para poder botar a casa em ordem? Eu gosto muito de uma ilustração do pastor John Piper, que ele diz assim: se acontecer um grande desajuste na casa dos Pipers, que é o sobrenome dele, e o Senhor vier bater a porta da minha casa, e a minha esposa for atender, quando ele perceber que minha esposa atendeu a porta, ele vai dizer assim: aonde está o homem dessa casa? Eu quero falar com ele. Deus vai pedir contas a todos os homens que estão descumprindo seu papel. Quando você estuda a teologia do pecado, você descobre que a gente pode pecar por ato, a gente pode pecar por atitude, a gente pode pecar por pensamento e a gente pode pecar por omissão. Tiago diz que quem sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Quem sabe que tem um papel a cumprir, não cumpre, está cometendo pecado. Será que essa casa não tinha um pai? Os meus irmãos se indignaram contra mim e, como forma de me punir, me puseram por guarda das vinhas. Não tinha ninguém para se levantar em favor dessa jovem, dessa mulher, e dizer assim: não, calma aí, que história é essa? O trabalho dela é outro. Vocês estão com raiva dela, estão indignados contra ela, e por isso vão botar essa menina para se acabar no sol quente, fazendo um papel que é de vocês. Meus irmãos, quantos corações sequelados que precisam desse bálsamo, dessa cura e dessa restauração. Talvez você ouve essa história e diz assim: pastor, para de descrever minha história, para de descrever a minha vida. Em terceiro e último lugar, a terceira base tão importante, é uma base que leva em conta a sua própria vida. A vinha
que me pertencia, eu não cuidei. Aquela jovem não pôde levar adiante sonhos, projetos, porque toda a sua força, toda a sua energia foi queimada por causa dos outros. A Bíblia nos fala que isso tem equívoco, que isso é errado. Por exemplo, Paulo, quando ele escreveu uma carta para o jovem pastor Timóteo, Timóteo era um pastor e era jovem, ele estava começando a jornada ministerial, ia cuidar de almas. Mas Paulo fala uma palavra para ele, que eu sempre lembro dessa palavra, para mim também como pastor, porque foi para ele, mas é para mim também como pastor. Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo, e tem cuidado da doutrina. Você só vai poder pastorear a contento, satisfatoriamente, se você também estiver cuidado, se você estiver bem, senão com qual é a lucidez que você chega num púlpito desse? Houve um grande pregador do passado, que ele morreu muito jovem, e ele disse assim, antes de morrer, pouco antes de morrer, estava lúcido, pouco antes de morrer, com menos de 30 anos, ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e Deus me deu um cavalo. Eu matei o cavalo, agora eu não tenho como levar a mensagem. Então, quanta gente que abrevia a sua vida por não cuidar de si mesmo, e colapsa. E quando colapsa, é pior. Às vezes você tem que ficar interditado, parado por muito tempo, exatamente porque cuidados básicos não foram feitos. Tem cuidado de ti mesmo. A vinha que me pertencia, eu não cuidei. Quando você viaja de avião, os comissários passam algumas instruções, eles sempre dizem, é um protocolo de voo: em caso de despressurização, máscaras cairão. Primeiro coloque a sua máscara, depois você coloca a máscara da outra pessoa, porque senão acaba a oxigenação de sua cabeça, você perde a completa lucidez. Às vezes você corre para acudir ali uma criança, um idoso, aí você não consegue nem cumprir o processo. Ele diz: primeiro garanta a sua estabilidade, cuide, o autocuidado. A mulher conhece o corpo, vai tomar um banho, ela começa a fazer o autoexame das mamas, ela se apalpa e ela percebe algo estranho, dá um frio de ponta cabeça: meu Deus, tem um caroço aqui. Aí corre, faz uma consulta, faz uma mamografia, aí descobre que tem um caroço, tem um nódulo. É benigno ou é maligno? Fica aquela aflição, aquela angústia. E às vezes vem, uma coisa qualquer, um carocinho qualquer, pode ser uma bolinha de gordura, às vezes não, pode ser um carcinoma, pode ser um cancro. Aí começa todo aquele tratamento. Autocuidado, autoexame, protege, preserva. A vinha que me pertencia, eu não cuidei. O autocuidado é essencial para a detecção de problemas e livramento, e para te poupar de dores, assim como o autoexame da mama poupa muitas mulheres, inclusive da morte. Aprenda a parar e a se cuidar. Eu ouvi uma vez uma conversa da Milka, quando a gente namorava, ela estava conversando com uma amiga, aí a amiga dela disse assim: olha, falei para fulano e tal, não sei o quê, que o que a Bíblia diz não é para a gente amar o outro mais do que a nós mesmos, é para a gente amar o outro como a nós mesmos. E aquilo ali me deu um lampejo, assim, acendeu uma luzinha em cima da cabeça. Eu disse: olha, eu nunca tinha parado para... valeu a pena eu ouvir a conversa daquelas amigas, nunca tinha parado para ver por esse lado. Não basta simplesmente você amar o outro até mais do que você, ame o outro como você ama a você mesmo, nivela esse amor, cuida do outro, mas cuide de si também, cuide de si mesmo, cuide de você, cuide da sua vinha, porque é uma forma de você glorificar a Deus, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, cuidando da sua alma. Quando a gente estava prestes a casar, fomos visitar um amigo muito querido, idoso, estava no hospital, e aí aquele amigo, numa situação muito debilitada, parecia uma cena de filme. Ele parou assim, sentou-se na cama e foi conversar comigo e com a Milka, que deu alguns conselhos. Invista nesse relacionamento de vocês. Eu passei muito tempo cuidando de muita gente, e eu esqueci de cuidar de mim mesmo. Não levei para frente um monte de projeto, inclusive constituir família. E hoje eu pago um preço muito alto. Quantas pessoas, irmãos, que poderiam hoje dizer assim: esse texto está descrevendo minha vida, está descrevendo a minha história. Cuidei de muita gente, cuidei de muitas pessoas, devotei minha vida para cuidar de filhos, de filhas, e hoje eu estou só. E às vezes tem aquela cobrança: eu dediquei minha vida para vocês. Não vai resolver muita coisa.
Faça pelos outros, mas lembre-se de cuidar de você mesmo. Cuide da sua vinha. A vinha que me pertence, eu não cuidei. Para que você não chegue frustrado, para que você não chegue machucado, ferido, com amargura, com ranço na alma, no fim da sua vida. Construa a sua vida, enquanto você libera amor para os outros, mas aprenda a amar a você próprio também, a amar a criação. Você é obra da criação de Deus. Deus planejou sua vida, e você deve honrar a sua vida. Cuide da sua vida, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide da sua família. Vocês que são solteiros ainda, que não se casaram, ouça essa mensagem várias vezes, transcreva essa mensagem, memorize essa palavra, bota isso aqui como pilares para você se aproximar de alguém. Não é tarde para recomeços. Peça ao Senhor restauração para a tua casa e para o teu lar. O nosso lar é um grande projeto de Deus. Muita gente se equivoca e às vezes pensa que igreja forte faz família forte. É o contrário. Família forte faz igreja forte. No grande plano de criação de Deus, primeiro Deus criou família, igreja vem depois. Tudo que a igreja fizer por você, por sua família, é simplesmente algo suplementar, é uma ajuda, é um extra. Mas o grande altar de adoração a Deus tem que ser erguido dentro da tua casa, dentro do teu lar. Vocês que são homens, peçam a Deus sabedoria e misericórdia. Não transfiram nem terceirizem a responsabilidade que vocês têm. Vistam a capa sacerdotal. Assume a posição bíblica de cabeça dessa família. Puxa a adoração a Deus dentro do teu lar. Invoca diante de Deus a atmosfera do céu para tomar conta da tua família. Faz com que a tua esposa perceba que tem um homem de Deus dentro dessa casa. Que os teus filhos percebam que tem um homem de Deus dentro desse lar. E que nós vivamos para a glória do nosso Deus, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar por isso então. Baixa a sua cabecinha onde você está aí agora. Vamos conversar com Deus, vamos falar com o Papai do Céu. Nosso Deus e nosso